Nesta aula, eu vou explicar para vocês como trabalharmos a aplicação dos exercícios de hidrostática. Nos exemplos aqui que vamos seguir são os mais usados nos livros aí de hidráulica, tá? Então, nós já vimos na aula anterior que a hidrostática é a parte da física que estuda as forças exercidas por fluidos e sobre fluidos, que a pressão pode ser, então, simplificada, o cálculo de pressão, né? Pode ser simplificado desta forma, que a pressão é o peso específico do fluido vezes a sua altura, a altura de coluna desse fluido. Vimos também as relações entre pressão relativa absoluta e como elas estão relacionadas com a pressão atmosférica local, né? Falamos um pouco sobre o tubo U, como utilizar o tubo U e relacioná-lo com as pressões. E aqui fizemos um exemplo prático, né? Como que o tubo surgiu, quais foram as primeiras aplicações do tubo U, então, numa determinada tubulação, né? E como relacionar as colunas do fluido com a pressão de uma tubulação. Então, imaginem, lá no passado não existiam manômetros, então a forma com que foi desenvolvido uma maneira, né, para calcular, para identificar a variação de pressão numa tubulação era com o tubo U, utilizando aí um outro fluido que fosse mais pesado que a água, né? Então, aqui um exemplo da aplicação, nós sabemos que podemos hoje utilizar um manômetro aqui, que é muito mais simples do que o tubo U, porém naquela época não se tinha conhecimento dos manômetros. Inclusive até hoje, esse conhecimento das propriedades dos fluidos é utilizado aí para calibração de manômetros. Então, todo equipamento, ele não surge do nada, seja ele analógico ou digital, ele precisa de um conhecimento básico para que ele seja calibrado, né? Toda balança deve ser calibrada, todo manômetro, medidor de pressão deve ser calibrado. Então, esse conhecimento que eu vou passar para vocês é importante até os dias de hoje. É o conhecimento básico da hidráulica. Então, na aula passada, nós detalhamos bastante esse exercício, né? Mas hoje eu quero explicar para vocês como vocês vão se deparar com esses exercícios nos livros. Muitas vezes você vê isso, uma bolinha e um tubo U. Então é um pouco estranho, né, entender esse exercício. E aí ainda por cima tem um ponto no centro da tubulação, que geralmente é colocado uma letra para dizer em relação a esse ponto, e ainda uma linha de nível. Isso muitas vezes nos induz ao erro de que dá a impressão que essa tubulação só está com metade de água, e na verdade isso aqui simboliza a área de seção transversal de uma tubulação que está pressurizada, então ela está totalmente cheia de água, não tem espaços com ar, né? Ela está pressurizada. Então essa linha que aparece aqui para vocês nos exercícios, geralmente é só para indicar que o nível de referência é sempre o centro da tubulação. Tá? Então, o ponto que nós vamos ajustar os nossos níveis aí, do nível da água até o nível aqui do deslocamento da coluna com o fluido indicador de pressão, ele é a linha aqui que passa no centro da tubulação. Não significa que essa tubulação está apenas parcialmente cheia, parcialmente com água, né? Então, veja, na verdade o que nós temos que muitas vezes os exercícios nos livros não trazem é um trecho de uma tubulação, a seção transversal naquele trecho, onde é feito um orifício e inserido então o tubo U, ou ainda inserido o próprio manômetro nos dias de hoje, né? Bom, então mais ou menos, né, fazendo um esquema aqui para mostrar para vocês, seria isso que estaria acontecendo. O tubo está totalmente cheio de água, eu tenho pressão de água aqui dentro, né, essa água está pressurizada, um ponto A no centro da tubulação como referência, e se isso aqui é um orifício ligado num tubo, é claro, então, que a água vai sair, parte da água vai sair, né, de maneira pressurizada por esse orifício e ocupar o tubo U. Acontece que esse fluido indicador, por que a água não vai ficar espirrando aqui, né, saindo aqui fora desse tubo? Porque esse líquido indicador, ele tem um peso específico muito maior que o da água. E é claro que então essa coluna dele, peso específico vezes uma altura de coluna é pressão, então essa altura da coluna desse fluido tem que ser proporcional à faixa de pressão dessa tubulação. Senão, é claro que se a pressão for muito grande na tubulação aqui
de água, ela vai jogar o fluido para fora independente do peso dele, porque peso é diferente de pressão, lembrando-se disso, né? Ok. Um outro tipo de exercício que vocês vão ver muito nos livros é esse. Duas bolinhas com um tubo U. Então, ainda temos lá as letras, os níveis, indicando o centro de referência, né, o nível de referência no centro da área de seção transversal, tá? E, novamente, fica estranho entender um exercício assim, né? Então, esses exercícios, eles indicam dois trechos de uma mesma tubulação. Geralmente, são dois trechos de uma mesma tubulação. Poderiam até ser tubulações diferentes. Mas, nesse exemplo, para mostrar para vocês, vamos considerar que nós temos uma tubulação e fizemos aqui dois orifícios em dois pontos diferentes dela e ligamos um tubo U. Bom, gente, para que isso é utilizado? É claro que o desenho aqui ele está fora de escala, para ficar mais fácil de mostrar para vocês, mas geralmente do ponto A ao ponto B nós temos grandes distâncias, como 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Então a ideia é identificar a variação de pressão de um ponto ao outro da mesma tubulação. E por que varia? Por que ocorre uma variação de pressão? Esse será o assunto da da nossa próxima prova, né? Então, lá na hidrodinâmica, nós vamos ver, né, o porquê que ocorre uma variação de pressão, que é o que nós chamamos de HF, perda de carga, perda de energia de pressão, tá? Então, sempre que eu tenho um fluxo de água de um ponto A para um ponto B, sempre a pressão será maior no ponto A e menor no ponto B devido a essas perdas de carga. Isso ocorre devido à aspereza do tubo, à rugosidade desse tubo, à velocidade que a água está sendo pressurizada dentro do tubo. Então, sempre que eu tenho velocidade de água passando por dentro de uma tubulação, eu tenho perda de pressão, mesmo que a tubulação esteja em nível, tá? Então, de um ponto ao outro, nós teremos essa variação, claro, pressão no início será sempre maior que a pressão no final, e isso é proporcional também à distância. Se a distância for muito longa, a variação de pressão será maior, né? A pressão no ponto B será bem menor. Então, esse é um tipo de exercício também típico da hidráulica. E interessante que ele envolve a hidrodinâmica e a hidrostática. Por enquanto, nós estamos estudando hidrostática. A hidrodinâmica que eu estou explicando para vocês, que é responsável, né, que é um estudo que mostra essa perda de carga aqui, embora ela vai ser estudada no próximo tópico, aqui nós estamos tendo hidrodinâmica apenas para mostrar para vocês que há variação de pressão do ponto A para o ponto B. Mas o foco desse exercício nosso é essa parte aqui de A para B passando por dentro do tubo U, que é hidrostática, não está tendo movimento da água aqui dentro desse tubo. Há movimento apenas quando existe a ligação da água, né, a pressurização dessa tubulação principal, e aí então há um deslocamento da coluna do fluido indicador. Porém, quando ele desloca, ela estabiliza. Se a pressão for constante, esse deslocamento de coluna será proporcional, né, a quê? A variação de pressão do A para o B. Se a pressão é maior no A do que no B, concordam comigo que então haverá um deslocamento nesse sentido do fluido indicador? Se fosse a mesma pressão, o fluido indicador estaria exatamente no mesmo nível, estaria nivelado dos dois lados. Então, esse deslocamento aqui é proporcional à variação de pressão. A pressão no ponto A é maior, então empurra essa coluna, porque a pressão no ponto B é menor, tá? Então, basicamente, esses são exercícios que vocês vão encontrar muito nos livros de hidráulica. Então, nós colocamos um nível imaginário aqui, sempre na interface de um fluido e outro, né, para identificar exatamente a altura dessas colunas, porque pressão é a altura da coluna de um fluido vezes o seu respectivo peso específico, não é? Então, tendo aqui essas alturas, né, em relação ao nível do fluido na tubulação principal, tá? Porém, vejam que muitos exercícios ele não vai trazer essa distância aqui, ó, do nível do centro da tubulação até esse primeiro nível.
Por quê? Porque se eu tenho o mesmo fluido desse lado e desse, e as linhas estão em nível, essas pressões se anulam de um lado e outro. Quem estiver com dúvida nisso, volta na aula anterior que a gente explicou, detalhou bastante o exercício do tubo U, né? Mas basicamente, vejam, nós adotamos, sempre que eu saio do ponto A para o ponto B, passando pelo tubo, na parte da hidrostática, eu vou adotar, eu estou descendo, eu somo pressão, estou subindo, eu subtraio pressão. Novamente, se você estiver confundindo as unidades, o porquê que soma, o porquê que subtrai, foi uma convenção de unidades que nós adotamos e isso é explicado na aula anterior. Então, volta lá no vídeo da aula anterior que nós detalhamos isso bastante para vocês, né? Bom, então, por que que eu somaria a pressão da água vezes essa altura aqui, descendo, e depois, quando eu estiver subindo, eu vou subtrair essa mesma altura vezes o mesmo peso específico, porque aqui também é água. Então, os dois iriam se anular. Se você está tendo dúvida, imagine que você é, igual nós falamos na aula anterior, imagine que você é um mergulhador que está passando aqui por dentro. Quanto mais você desce, mais aumenta a pressão. Então, soma, né? Adotamos o sinal de mais. E quando você está subindo, vai diminuindo a carga hidráulica sobre você. Então, vai diminuindo a pressão. Então, você subtrai. É claro que isso é só para ajudar a lembrar aí se eu estou descendo, soma, se eu estou subindo, subtrai. Não é? Bom, vamos lá. O mesmo ocorre na curva aqui, né? Então, essa linha imaginária que nós traçamos na interface aqui dos dois fluidos, né? Ela é só para indicar que não importa para nós qual é a altura dessa curva aqui. Porque desse lado eu vou somar, descendo aqui, uma determinada altura desse fluido e depois vou subtrair a mesma altura desse fluido. Então, na curva, a pressão dos dois lados ela se anula, né? Então, para nós, nesse tipo de exercício, basicamente nós precisamos saber apenas essa altura, a altura das colunas em cada lado e relacionar a pressão que cada coluna faz com a variação de pressão do ponto A ao ponto B. Então, nós podemos ter um fluido 1, que nesse caso poderia ser a água, e um fluido 2 aqui que poderia ser o nosso mercúrio. Então, por que nesse caso a água está empurrando o mercúrio? O mercúrio não é 13,6 vezes mais pesado que a água? É 13.600 quilos por metro cúbico, enquanto a água é apenas 1.000 quilos por metro cúbico. Por que a água está deslocando essa coluna aqui? Porque nós estamos dizendo que dentro da tubulação, com a água em movimento, eu tenho uma variação de pressão em que a pressão é maior no primeiro ponto e menor nos pontos seguintes. Então, se eu tenho mais pressão em A do que em B, é natural que a coluna sofra um pequeno deslocamento que vai ser proporcional ao peso específico desse fluido, ok? Agora, sempre a coluna de fluido, o tamanho do tubo, ele tem que ser proporcional à faixa de pressão que você está trabalhando. Porque imaginem que nós falamos dessa perda de carga, que é proporcional à distância, também a peças e conexões que você coloca ao longo de uma tubulação e gera essa variação de pressão de um ponto ao outro. Mas vamos dizer que uma das nossas peças aqui, ou conexões, fosse um registro de gaveta. Concordam que, à medida que nós fechamos esse registro, fechamos parcialmente ele, a pressão vai aumentando muito no ponto A em relação ao ponto B? Por quê? O fluido está vindo com uma determinada velocidade, com uma determinada pressão, do ponto A para o ponto B, e você começa a fechar um registro aqui. Então, vai dificultando essa passagem de água de A para B. Ou seja, vai gerando uma perda de pressão localizada nesse registro, não é? Então, quanto mais você fecha, vamos imaginar que você fechou de tudo esse registro. Se eu tenho pressão vindo do ponto A, pode ser que a água passe a conseguir empurrar essa coluna de mercúrio, que é 13,6 vezes mais pesado que a água, mas a pressão é tão grande em A que ela empurra o mercúrio e ele entra aqui no ponto B e segue caminho pela tubulação, né? Então, o tamanho do tubo U,
a altura de coluna do fluido indicador, o peso específico do fluido indicador tem que ser proporcional às variações de pressão nesse caso também. Senão, é claro, isso aqui é um orifício, onde tanto no ponto A como no ponto B é um orifício, né? Então você foi lá, furou a tubulação e encaixou um tubo com o fluido indicador. Se no ponto A a pressão for muito maior, é claro que vai empurrar esse fluido indicador para dentro do tubo, ok? Então, esses fluidos aqui, esses exercícios, é só para nós treinarmos um pouco mais as relações do peso específico do fluido com a altura da coluna dele e as pressões. Bom, então mostrando um exemplo de como nós realizaríamos a conta aqui, eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês treinarem, tá? Então procurem o monitor, me procurem para tirar dúvidas. Uma lista bem simples só para aplicar esses exercícios, mas trabalhando com números. Então eu vou dar um exemplo aqui abstrato, né? Expliquei o funcionamento do exercício. E vamos lá, do ponto A, então a pressão no ponto A. Se eu estou descendo, eu somo quem? O peso específico do fluido 1 vezes a altura do fluido 1, é claro, porque peso específico vezes altura é pressão, como nós já vimos, né? Mas quando eu começo a subir do outro lado, lembra, na curva não precisa somar e depois subtrair a mesma coluna. Então, subtraio, porque eu já estou subindo aqui desse lado, o peso específico do fluido 2 vezes a altura do fluido 2. Né? Então, pressão, veja, é uma relação entre a pressão que essa coluna faz, peso específico vezes altura, e a pressão que essa coluna faz, peso específico vezes altura, que é uma relação entre elas. Então, essa relação vai nos dizer qual que é a variação de pressão do ponto A para o ponto B. Então, tudo isso é igual a B, chegamos no B. Né? Aqui, então, como já foi explicado, essa altura aqui é o mesmo fluido, não precisa fazer a conta, e mesma coisa aqui na curva. Mas o interessante desse exercício é que, se você não conhecer a pressão nem em A, nem em B, você só vai saber qual é a variação de pressão. Qual é a diferença de pressão do ponto A para o ponto B. Supondo que a pressão no ponto A seja 20 MCA. E aí você tem uma variação de pressão de 5 MCA, ou seja, a pressão ela vai caindo ao longo do trecho, né, da tubulação. Então você tinha 20 MCA, perdeu 5, chamando de perda de carga, no ponto B será 15. Né? Então essa diferença é 15. Agora, se você não for informado qual é a pressão no ponto A ou no ponto B, você só saberá que a diferença de pressão de A para B é 5, essa é a única informação. Poderia ser 100 no A e 95 no B. Entenderam? Então, você só sabe com esse tipo de exercício a variação de pressão e não exatamente a pressão que está ocorrendo. Então, vamos lá. Pegando essa conta, vamos fazer a matemática básica aqui agora. Se nós queremos isolar, então, o PA e o PB, porque nós não conhecemos nem PA nem PB, então eu vou jogar toda essa parte aqui que são números conhecidos do exercício, que é o peso específico dos fluidos, vezes as respectivas alturas aqui, que será dado do exercício essa altura. Então, ao passar isso aqui, ó, peso específico do fluido 1, vezes a altura do fluido 1, ao passar para o outro lado, ele fica negativo. Esse termo era positivo, né? Nós estávamos somando, passou para o outro lado do sinal de igual, ficou negativo. E esse termo que era negativo passa para o outro lado, ele fica positivo, certo? Então, isolamos quem agora? PA menos PB. Por que o PB ficou negativo? Porque ele estava do lado direito do sinal de igual. Passamos ele lá junto com o PA. PA, né, a gente não coloca, é positivo. PB a gente não coloca o sinal, né? Mas então significa que ele é positivo. Se o PB aqui era positivo, ele veio para cá, o PB ficou negativo. Esse sinal de mais era desse termo aqui, né? Da pressão que nós estávamos somando da coluna de água. Esse sinal de menos, nós estávamos subtraindo a pressão da coluna de mercúrio, né? Do fluido 2, no caso que poderia ser mercúrio. E aí, ao jogarmos esses números,
para o outro lado, mudou o sinal, assim como o PB vindo para o lado esquerdo também mudou o sinal. Então vejam, PA menos PB não é uma variação, é a diferença de pressão de A para B, e aí então, pegando os valores numéricos dos pesos específicos e multiplicando pelas respectivas alturas de coluna, temos aí um valor numérico de pressão que equivale à variação de pressão de PA para PB. Então, esse é um dos exercícios que nós vamos treinar agora aí para entender melhor a relação dos fluidos com a pressão e suas respectivas alturas de coluna d'água. Então, vou deixar a lista de exercício lá no conteúdo de aulas no site da universidade, que vocês já estão acostumados, tá? Essa lista vai estar lá com a data de entrega. Então, me procurem o monitor de disciplina para tirar dúvidas.